Nós vamos fazer a leitura bíblica na carta aos Gálatas, Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, a partir do verso 15 até o verso de número 21. Gálatas 2, de 15 a 21. Nós lemos assim a palavra do nosso Deus. Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e Pai, rogamos ao Senhor, depois de termos compartilhado tantas coisas boas, cantado louvores ao Senhor e tomado conhecimento de tudo aquilo que o Teu Espírito tem conduzido nossas igrejas a realizar através da Junta de Missões, tantas coisas maravilhosas, ó Deus, que temos realizado e temos experimentado nessa comunhão e nessa submissão à Tua vontade e nesse comprometimento com a expansão do Teu reino. Então, alegramo-nos diante do Senhor, celebramos o Teu nome, e agora que lemos a Tua palavra, nós pedimos ao Senhor que a aplique ao nosso coração. Nós precisamos entender mais do Senhor, conhecer mais do caráter, da obra do Senhor, do propósito do Senhor para as nossas vidas, e precisamos que o Teu Espírito trabalhe em nós, para que uma vez sabendo qual a Tua vontade para as nossas vidas, tenhamos essa compreensão de que seremos felizes se fizermos aquilo que o Senhor nos ordena. Então, trata o nosso coração nessa noite, ó Deus, para que aqueles que já são Teus mediante a fé em Jesus Cristo, sejam conduzidos pelo Teu Espírito a uma consagração cada vez maior de suas vidas ao Senhor. E se porventura temos alguém aqui entre nós, ou sendo alcançados por essa transmissão, e que ainda não encontrou Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que essa noite, que esse conteúdo compartilhado seja ferramenta nas Tuas mãos para transformação e salvação. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém? Afirmações da graça é o tema que eu quero meditar com os irmãos. O texto fala sobre a graça de Deus, a graça que nos alcança e que nos transforma. A fim de entendermos a mensagem desse texto que nós acabamos de ler, é necessário que a gente entenda algumas definições. Eu queria definir rapidamente com os irmãos, primeiro, a palavra graça. O que significa a graça?
E eu tenho dito que é mais fácil a gente definir graça quando a gente compara a graça com outras duas palavras, né? A palavra justiça e a palavra misericórdia. O que é justiça? Justiça é aquilo que eu quero que me seja dado quando eu fiz alguma coisa boa e estou recebendo algo ruim em troca. Quando eu sou acusado de alguma coisa ruim que eu, na verdade, não fiz. Quando eu estou sendo ameaçado de receber um castigo que eu não mereço. Então, eu quero justiça. Justiça é conceder à pessoa aquilo que ela merece. E aquele que clama por justiça, ele quer o bem que ele imagina merecer. Misericórdia é não conceder a alguém a punição ou o mal que ele merece. Alguém que fez algo realmente errado. Alguém que fez algo que é condenável e, portanto, ele deve receber algum castigo, mas ele não deseja receber esse castigo. Então, essa pessoa não clama por justiça, a justiça a condenaria. Ela clama por misericórdia. E o que é graça? A graça é conceder a alguém o bem que ele não merece. Então, quando a Bíblia fala sobre graça, ela está falando sobre isso. Ela está falando sobre um Deus que quer conceder a mim e a você algo que é muito bom, mas que nós definitivamente não merecemos. É preciso definir graça nesse texto, porque o texto fala sobre graça. E ele também fala sobre obras da lei. E aí eu preciso definir isso também. Quando a Bíblia fala sobre obras da lei, sobre o que a Bíblia está falando? Ela está falando sobre todo tipo de prática humana, de cunho religioso ou social, realizada com alguma intenção espiritual. Ou seja, independentemente de eu estar aqui no culto, e aqui no culto nós estamos realizando obras de cunho espiritual, de cunho religioso, quando nós cantamos, quando nós oramos, quando nós promovemos o culto de alguma forma, nós estamos realizando uma obra de cunho religioso. Mas também quando nós estamos visitando alguém no hospital, quando nós estamos socorrendo uma pessoa que está com alguma necessidade, nós estamos realizando uma obra social, mas o fazemos porque entendemos que as pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus devem receber esse cuidado e, portanto, estamos fazendo algo que tem um objetivo espiritual. E esse objetivo, de um modo geral, quando as pessoas relacionam as obras com algum benefício espiritual, o que elas estão querendo fazer é exatamente isso. Eu estou fazendo algo, seja de caráter litúrgico no culto, seja de caráter social, para que eu possa receber ou para que eu possa merecer esse cuidado, essa bênção de Deus. Então, quando as pessoas se apegam às obras, elas querem, de alguma forma, receber esse benefício. O texto que nós lemos, Paulo está escrevendo especificamente a um grupo de judeus, né? A igreja dos Gálatas, ela tinha judeus, também tinha gentios, mas alguns judeus que haviam crido em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, mas de alguma forma acreditavam e continuavam presos às práticas das leis judaicas. E eles acreditavam que praticando aquelas leis, eles então teriam algum tipo de benefício espiritual. A prática da lei os faria merecedores dessas bênçãos de Deus, da salvação de Deus. E assim, quem não praticasse a lei, quem não guardasse as leis judaicas, não poderia ser alcançado pela salvação. É a respeito disso que Paulo está tratando quando ele escreve aos Gálatas. Porque essas pessoas não só estavam acreditando nisso, mas estavam divulgando essas crenças, essas convicções, a ponto de que aqueles que estavam, no primeiro momento, seguros na graça de Deus através da fé em Jesus, estavam sendo postos em dúvida e estavam começando a imaginar que talvez precisassem mesmo praticar aquelas obras para que fossem salvos. Esse é o contexto. Quando nós pensamos no contexto religioso da humanidade, todos os povos têm as suas religiões. E essas religiões possuem regras,
possuem rituais, sejam eles coletivos ou individuais, particulares, que devem ser cumpridos para que essas pessoas tenham algum tipo de benefício espiritual. Né? Todas as religiões têm alguma proposta de desenvolvimento, de crescimento espiritual, que vai fazer com que elas se livrem de algum tipo de condenação e desfrutem de algum benefício espiritual. E esses benefícios estão diretamente ligados a essas práticas, essas obras. Então, seja algum tipo de culto, de ritual, seja algum tipo de sacrifício, as religiões, de um modo geral, elas vão estabelecer esses rituais ou sacrifícios como um caminho para um crescimento, para um desenvolvimento e para se desfrutar de algum benefício espiritual. Só que o cristianismo não é uma religião. Cristianismo é comunhão com Deus vivo. E precisamos, portanto, fazer essa diferenciação. Não é o ritual que nós fazemos que faz com que nós tenhamos algum benefício. Eu chamo a atenção dos irmãos, quando nós falamos aqui sobre missões, se nós pensarmos no contexto de missões mundiais, se nós imaginarmos o contexto de países onde ser cristão é crime, punido com a morte, onde os crentes em Jesus Cristo são perseguidos, nós devemos entender sem dificuldades que a igreja perseguida não tem grupo de louvor. Então, se eu pensar que servir no grupo de louvor é uma forma de eu receber um benefício espiritual, então aqueles irmãos estão em dificuldades, porque eles não têm grupo de louvor. Não dá para arrumar os microfones, caixa de som, né, bateria, vamos nos reunir, vamos fazer aqui um louvorzão para Deus. Né, não chega na metade do culto. E a polícia chega lá, o pessoal é preso e provavelmente, em alguns casos, seriam mortos. A gente não tem, no contexto da igreja perseguida, a estrutura de igrejas que a gente tem. Então, o cristianismo não é religião com rituais. Cristianismo é relacionamento com Deus. Nesse entendimento, nós vamos facilmente compreender que salvação não é resultado de rituais, nem de obras. Salvação é resultado da fé em Jesus Cristo. É algo que, por eu crer na obra que Deus faz em meu favor, Ele me concede gratuitamente a sua salvação. É isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 8, ele nos diz. Ele diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos concede salvação através da fé em Jesus Cristo. Salvação é graça de Deus. É algo que nós recebemos, que é de um preço que não se pode mensurar, e nós recebemos gratuitamente. Então, o que a graça de Deus afirma? Quando eu leio um texto como esse, o que eu compreendo ser a afirmação, ou quais são as afirmações que a graça de Deus nos faz? A primeira afirmação que eu posso dizer que procede da graça é que ninguém pode merecer salvação. Pastor, mas mesmo que eu faça um grande sacrifício, mesmo que eu dê uma oferta para missões, estamos falando aqui sobre a Vila Minha Pátria, né? Se eu vender um imóvel que eu tenho e doar todo o dinheiro para a Vila Minha Pátria, para poder cuidar daquelas pessoas, isso não vai fazer com que eu mereça um pouquinho mais? Eu quero dizer para você que, se você quiser fazer isso, a Junta de Missões Nacionais vai ficar muito contente, vai fazer um bom uso desse recurso, mas isso não vai fazer com que você suba nem 1 milímetro na direção do céu. Não é por aquilo que a gente faz, porque se fosse por isso, então os ricos teriam mais vantagem que os pobres, e ninguém tem vantagem nesse caminhar. Ninguém pode merecer salvação. Versos 15 e 16, o texto diz, nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, e Paulo está falando aqui sobre esse contexto do judeu como aquele que é depositário da revelação de Deus, comparando com os gentios naquele tempo, que não tinham nenhum conhecimento de Deus, e que, portanto, na sua prática, inclusive social, moral,
estavam assim muito distantes do propósito de Deus para a vida dos homens. E ele diz: nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Salvação é graça e não justiça. Se alguém pudesse conquistar a salvação por seu próprio esforço, a receberia por justiça e não por graça. Se eu pudesse fazer algo, ainda que fosse um grande sacrifício, e que isso me fizesse merecedor do céu, então, após fazer esse grande feito, eu poderia me dirigir a Deus e dizer: Senhor, me dê o que é meu por direito, me dê a minha salvação. Se isso fosse possível, então Jesus não precisaria ter morrido. O sacrifício de Jesus na cruz, ele só foi necessário porque nenhum esforço do homem poderia mudar a sua realidade. Quando o homem escolheu pecar, quando o homem escolheu fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus, a sua escolha foi estar separado de Deus. E aí não é difícil nós entendermos, quando nós pensamos que os mandamentos de Deus, as orientações de Deus, revelam o caráter de Deus. E a Bíblia diz isso, né? A Bíblia diz que a lei revelada no Velho Testamento, ela nunca teve como propósito salvar o homem. A lei sempre teve como propósito revelar a santidade de Deus. Então, se eu entendo que a lei que Deus nos entrega, os mandamentos de Deus revelam o caráter dele, quando eu digo a qualquer um dos mandamentos, ainda que eu esteja comprometido em me esforçar por praticar 99,9% dos mandamentos, se 0,1% dele eu digo: não, isso aqui eu não quero, eu estou rejeitando uma parte do caráter de Deus. E como eu não posso fragmentar Deus, ou eu o recebo por completo, ou eu o rejeito por completo. Então, quando o homem peca, quando o homem escolhe fazer a sua vontade, não a de Deus, ele está dizendo: eu não quero esse Deus, eu quero viver do meu jeito. Isso nos separou de Deus. E o que a Bíblia diz é que nenhum esforço do homem pode mudar a realidade consequente dessa escolha. Por isso, quando Jesus estava lá no jardim do Getsemane, naqueles instantes que o separavam do momento em que ele seria preso, julgado, condenado e crucificado, ele orou ao Pai e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se tem um outro jeito da humanidade ser salva, sem que eu tenha que passar por todo esse sofrimento, tenha que receber todo esse pecado sobre mim, se tem um outro jeito, então passa de mim esse cálice. Mas não era possível. Se fosse possível, Deus pouparia o seu filho. Mas Jesus, após orar, ele disse, complementando a sua oração: contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Não foi possível. Não tinha um outro jeito do homem ser salvo, senão através do sacrifício de Jesus. Então não dá para eu fazer uma obra, fazer um esforço, fazer uma oferta e ter o meu pecado perdoado. Lucas 22, 42 é onde está essa oração de Jesus: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Não há como conquistar a salvação pelas obras. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, verso 12, ele diz isso, ele diz: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ou seja, do ponto de vista do esforço humano, aquele que não tinha conhecimento nenhum da lei, não, pastor, mas se a pessoa nunca teve conhecimento, então Deus vai ter um outro jeito. Meus irmãos, não tem outro jeito.
Existe um único caminho para Deus, e esse caminho se chama Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o texto diz: aqueles que sem lei pecaram, ou seja, sem o conhecimento da santidade de Deus, sem o conhecimento certo do errado, o texto diz: sem lei perecerão, estão separados de Deus. E aqueles que sob a lei pecaram, ou seja, aqueles que conhecem a lei e que tentam se justificar pela lei, o texto diz: pela lei serão julgados. Quem é que consegue praticar a lei sem errar? Ninguém. Então, pela lei, todos são condenados. A partir do esforço humano não há esperança de salvação. Isaías 64, verso 6, texto bem conhecido daqueles que praticam o evangelismo pessoal. O texto diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Por mais que nos esforcemos, mesmo quando nós conseguimos fazer o melhor, o que o texto diz é que as nossas justiças diante dos olhos santos de Deus são como trapo de imundície. Nada do que façamos é bom o suficiente para nos livrar da condenação. Assim, aquele que se põe ou que deposita sua confiança nas religiões, nas tradições ou nas obras, fracassa na busca pela salvação. Ninguém consegue alcançar salvação por meio das obras. Essa, portanto, é a primeira afirmação que a graça faz. Qual é a segunda afirmação que a graça faz? A segunda afirmação é: em matéria de salvação, não há lugar para troca ou barganha. Não tem como a gente negociar com Deus a salvação. Verso de número 21 do texto de Gálatas 2. O texto diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. É essa a conclusão que Paulo apresenta. Ele diz: olha, se é possível que alguém consiga ser justificado pelo seu próprio esforço, então para que Cristo morreu? Então aqueles que se esforçarem conseguem sem Cristo. Ele morreu em vão, ele morreu inutilmente. Mas não, a obra de Deus não é feita de forma inútil. Deus é sábio. Jesus morreu porque não tinha outro jeito de sermos salvos. Por isso Paulo diz: eu não anulo a graça de Deus. O texto não fala apenas sobre um investimento desnecessário, quando fala sobre a tentativa de se justificar através das obras. Ele fala sobre um prejuízo eterno para aqueles que buscam a salvação pelas obras. Porque quando eu tento merecer a salvação, eu estou anulando a obra que Cristo fez em meu favor na cruz. Eu estou dizendo: eu não quero a graça de Deus. Eu quero fazer o meu esforço para que eu possa merecer. E aí eu rejeito a graça e eu fracasso na busca por me justificar. Então não é apenas um esforço inútil, é um prejuízo eterno. Aquele que tenta merecer a salvação, ele perde a sua salvação, ou perde a oportunidade de ser salvo. O apelo de Deus ao pecador é para que se arrependa. Atos capítulo 2, verso 38, o texto diz: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro diz isso depois de pregar o seu primeiro sermão, e as pessoas, ao ouvirem o seu sermão, entenderem que aquele que foi crucificado como um inimigo do povo judeu, era de fato o Salvador. Aquelas pessoas, depois de entenderem isso, elas perguntam para Pedro e para os apóstolos: o que nós vamos fazer então? Depois de um erro tão grande, de uma falha tão grande que o nosso povo cometeu. E Pedro diz: vocês precisam se arrepender, e precisam crer em Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. Não tem nenhuma obra a ser feita, nenhum sacrifício, nenhum pagamento a ser feito, vocês precisam apenas crer, vocês precisam apenas receber a graça de Deus.
O apelo é para que se prostre diante de Deus em arrependimento. Tiago, capítulo 4, verso 10, ele diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, o Deus Todo-Poderoso, que nos criou, e mesmo recebendo de nós a sua criação, a rebeldia, nos estende a mão salvadora através do sacrifício de Jesus. O que esse Deus espera é que, chegando diante dele, a gente diga: Senhor, nós desejamos a tua salvação. E nós reconhecemos que nenhum esforço nosso é suficiente para que a gente mereça. Somos pecadores. Nosso pecado entristece o teu coração. Estamos arrependidos. Não queremos mais viver assim. Então conceda-nos o teu perdão. Conceda-nos a tua graça. Não merecemos, mas confiamos na tua misericórdia, no teu amor e na tua graça. É isso que Deus espera, para que Ele conceda o seu perdão. Apenas isso, que a gente se recolha a nossa humildade e entenda que Deus é Senhor, Ele não tem obrigação nenhuma conosco. Quando a gente reconhece isso, Ele nos alcança, Ele nos abençoa. O conceito de justificação pelas obras reivindica mérito, produz endurecimento do coração. Se você quiser fazer por merecer a salvação, você vai endurecer o seu coração para a graça de Deus. E se o coração fica endurecido, então a graça de Deus se torna nula. Nada mais pode ser feito. É preciso abrir o coração para Deus. Lucas 18, versos 10 a 14. A Bíblia diz assim, palavras de Jesus, expressando exatamente essa realidade da graça. Ele diz: olha, 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu, né? Os fariseus eram considerados os mais zelosos entre os judeus, os religiosos judeus. E o outro era um publicano. O publicano era aquele judeu contratado pelo Império Romano para cobrar imposto. Então, ele cobrava do seu povo para passar o dinheiro para os romanos. Era o emprego dele. E alguns desses publicanos cobravam um pouquinho mais, né, para que pudesse embolsar, né? Algo que só acontecia naquele tempo, né? Hoje em dia não acontece mais isso, né? De jeito nenhum. Então, o que a Bíblia diz é que esses 2 homens, um que representava a elite da religião e o outro a escória da sociedade, os 2 sobem ao templo para orar. Aí a primeira oração é a do fariseu. Estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Olha, eu sou uma pessoa boa. Olha como é que eu sou bom, Senhor. Não sou como os roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como aquele publicano. Jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo o quanto possuo. Aí, enquanto isso, o publicano está orando. E Jesus diz que ele nem levantava os seus olhos, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E aí Jesus diz: olha, eu digo que o publicano, aquele que era considerado a escória, desceu justificado para sua casa, e não aquele, não o religioso, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aquele que chega diante de Deus dizendo: Senhor, olha como que eu sou bom, eu mereço um cuidado especial. O que a Bíblia diz é que Deus vai olhar para ele. E quando Deus olha para nós, Ele enxerga quem nós somos. Eu sei o mal que há em mim, e você também sabe. Alguém já disse que se os nossos pensamentos pudessem ser ouvidos, nós não teríamos coragem de sair de dentro do nosso quarto. Verdade ou mentira? Então, quando alguém chega diante de Deus e diz: eu mereço, Deus olha e diz: não, não merece. Você sabe que não.
Mas quando nós chegamos diante de Deus e dizemos, Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu quero melhorar, eu quero fazer a sua vontade, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu sei que eu não mereço, mas eu quero o cuidado do Senhor. O que a Bíblia diz é que isso é suficiente para que Deus nos estenda a sua mão e com a sua graça nos alcance. Então, essa é a segunda afirmação da graça. Não dá para negociar, não dá para fazer barganha com Deus para a salvação. E qual é a terceira afirmação da graça? A terceira afirmação é: a graça só é graça porque o preço foi pago. Não é porque é graça que foi de graça. Não é porque é graça que foi barato. É graça porque alguém pagou. Verso de número 20 de Gálatas 2: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu só posso ser alcançado pela graça, porque o preço foi pago por Cristo. É isso o que a Bíblia me dá conta. Na cruz, a dívida do pecado da humanidade tinha sido paga. Deus, através de Jesus Cristo, plano de salvação, pagou o preço na cruz. A dívida do meu pecado foi paga. Tanto a exigência do amor de Deus quanto da justiça de Deus são satisfeitos na cruz. A justiça de Deus foi satisfeita porque o pecado foi pago. O amor de Deus foi satisfeito porque na cruz nós somos alcançados. É isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia afirma que todos são pecadores. Não existe ninguém que tenha pisado nessa terra, a não ser Jesus Cristo, que não tenha pecado. Romanos 3, verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia também afirma que a consequência desse pecado é a morte. Não só a morte física, que cumpre uma função didática, nos mostrando a dor, a perda, a separação, mas também a morte espiritual, a separação eterna de Deus. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus, sem ter cometido pecado, entregou sua vida à morte, para morrer em nosso lugar. Jesus foi chamado de o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Uma referência que o judeu conhecia bem, porque isso foi ensinado ao judeu ao longo da sua história. Você cometeu um pecado, você quer confessar o seu pecado, quer se arrepender, quer receber o perdão de Deus, então você precisa pegar um cordeiro, de no máximo 3 anos de idade, sem nenhum defeito, levar até o sacerdote, diante do sacerdote colocar a mão na cabeça do cordeiro, confessar o seu pecado, de modo a que simbolicamente você esteja transferindo o seu pecado para o cordeiro, e então aquele cordeiro era sacrificado. E pelo derramamento do sangue daquele cordeiro, o seu pecado era perdoado. Mas a Bíblia diz que nunca nenhum pecado foi perdoado pelo sacrifício de algum animal, aquilo era apenas um símbolo. Os pecados são perdoados pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. É o sacrifício dele que nos livra do nosso pecado e da condenação desse pecado. É isso que a Bíblia nos comunica. Aquele, portanto, que confessa Jesus Cristo como Salvador, ele recebe o perdão pela fé no sacrifício do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Com seu sangue, Jesus comprou a nossa liberdade e o direito à vida eterna. 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19. O texto diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A graça que nos alcança não foi de graça. Alguém já disse, que não há almoço grátis.
Se alguém está comendo de graça, existe um outro alguém que está pagando aquela conta. Eu me lembro que, prestando serviço para o Senai, ali em Valença, dos últimos serviços prestados ao Senai, foi franqueado, né, uma comunidade, um bairro de Valença, pessoas muito pobres, foi franqueado um curso gratuito, e aí, num primeiro momento, aquela comunidade, justificando a não busca pela inscrição do curso, dizia que não tinham dinheiro para poder tirar as xerox dos documentos que eram necessários. Aí, o Senai disponibilizou a máquina de xerox. Aí diziam que não tinham dinheiro para poder sair do bairro, pagar passagem para vir até o centro. Aí o Senai pegou e colocou uma tenda, né, dentro do bairro, dentro da comunidade, para que as pessoas pudessem ir lá, tirar a xerox do documento, fazer a inscrição e fazer o curso gratuito. E aí, mesmo assim, as pessoas não fizeram a inscrição. A ideia de que, se é de graça, então não deve ser bom. Mas os cursos eram cursos de qualidade, porque embora os alunos não pagassem, mas havia empresas que pagavam, que investiam para que o Senai pudesse dar a formação àquelas pessoas. Salvação só é de graça, porque Cristo pagou o preço. É preciso que você entenda isso. Porque quando nós tratamos como coisa de menor valor, de menor importância, aquilo que Cristo fez, eu quero que você pense em como Deus lida com isso. Porque Deus olhou para mim e para você e entendendo que nós não tínhamos condição de escaparmos da condenação que é certa para aquele que pecou contra Deus. Deus então sacrificou o seu único filho. Ele fez isso. Viveu a dor de ver o seu filho sofrendo, para que eu e você pudéssemos ter salvação. Jesus poderia, naquele momento lá no jardim do Getsemane, dito assim: olha, eu já ensinei, eu já curei, eu já multipliquei os pães e os peixes, já alimentei, eu já ressuscitei mortos, eu já fiz tudo o que esse povo precisava. Então agora não, morrer não. Estou voltando para o céu. E se ele fizesse isso, nós estaríamos eternamente perdidos. Mas ele enfrentou a morte de cruz, o peso dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida. Para que a gente pudesse receber esta salvação, sem termos que pagar nada, porque não teríamos como pagar. Então, como é que Jesus, depois de ter feito esse sacrifício, como é que ele encara quando alguém olha para essa salvação, para essa oferta de salvação, e trata isso como coisa de menor valor, como coisa sem importância? É preciso que você pense nisso, porque um dia nós estaremos diante de Deus. A salvação só é de graça porque Cristo pagou o preço. Já estou crucificado com Cristo, disse o apóstolo Paulo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, ou no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esta é a condição para se usufruir da graça. Primeiro, crer que Jesus morreu no seu lugar. Não morreu por morrer, morreu no seu lugar. E segundo, comprometer-se com Ele. Comprometer-se em conhecer e fazer a sua vontade, em viver a vida segundo a sua vontade, compromisso com a santificação, compromisso em obedecê-lo como Senhor. É essa a condição. Então, a graça está estendida. É necessário que você diga se deseja usufruir dela ou não. Graça que é prêmio não merecido. Nenhum de nós merece. Graça que não admite barganha. Eu preciso me humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não tenho condição de conquistar, mas eu preciso.
Eu não tenho como fazer nada para merecer, mas eu desejo estar contigo. Graça que é conquistada através do sangue de Jesus. O sacrifício na cruz. Ele morreu a minha morte, para que eu possa viver a vida dele. Ele recebeu sobre si o meu pecado, para que, crendo nele, eu possa receber sobre mim a justiça dele. É isso que ele oferece a cada um de nós. É isso que ele oferece a você. Você deseja desfrutar dessa graça? Feche seus olhos. Nós vamos orar ao nosso Deus. Pai Todo-Poderoso que está nos céus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos amou quando tudo o que nós fazíamos, todas as nossas escolhas, tinham como propósito satisfazer os nossos desejos egoístas e não a tua vontade. O Senhor nos amou quando todas as nossas escolhas eram para glorificar a nós mesmos e não para alegrar o teu coração. Nós te louvamos, ó Deus, porque o teu amor nos alcançou. Porque o Senhor pagou o maior preço, dando o seu Filho por nós. Porque Jesus pagou o maior preço, dando a vida por nós. E dessa forma, criou um caminho que não existia. Abriu uma porta que não existia para que nós pudéssemos adentrar ao teu reino. Te agradecemos, ó Deus, porque tantos que estão aqui nessa noite, um dia ouviram a tua voz, e arrependidos responderam positivamente ao teu chamado, abraçaram a tua mão graciosa, e abriram o coração para receber Jesus como Senhor e Salvador. Te agradecemos, ó Deus Santo, porque desde então nossa vida foi transformada, e nós queremos que a nossa vida sirva para promover o teu reino, para que através do nosso testemunho tantas outras pessoas descubram que o Senhor as ama e que as quer salvar também. Talvez haja entre nós, ó Deus eterno, ou ouvindo essa palavra através da transmissão, pessoas que ainda não tenham feito essa confissão, ou que talvez até tenham feito, ó Deus, mas que estão vivendo uma vida como se não tivessem feito. Talvez uma confissão que tenha sido feita sem uma compreensão adequada e por isso o Senhor ainda não reina em suas vidas, mas que ouvindo essa palavra entendem que isso precisa mudar, que não há mais lugar para autojustificação e nem para desculpas, para tentar ficar negociando com o Senhor as suas escolhas de pecado, mas que agora, conscientes da tua graça, desejam receber a tua bênção, a tua salvação. Ó Deus eterno, trata esses corações agora, Pai, para que qualquer dúvida seja removida, qualquer medo seja removido, e haja essa compreensão de que sem o Senhor estamos perdidos, mas confiada a vida nas Tuas mãos, mediante a fé em Jesus Cristo, a Tua graça salvadora nos alcança e transforma as nossas vidas para sempre. Que haja, portanto, esse desejo no coração, essa disposição em reconhecer o erro, a falha, e a disposição em confessar Jesus como Salvador. Que haja nos corações esta confissão: Senhor, sou pecador, mas eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais pecar voluntariamente, eu quero viver uma vida santa na Tua presença. Eu reconheço o sacrifício do Teu Filho como obra do Senhor para me alcançar e me transformar. Eu abro o meu coração para que a Tua graça me alcance, reconhecendo Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador, e me dispondo a viver uma vida de serviço e de adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Alcança as vidas, ó Deus, transforma as vidas,